Pai, somos os teus pequeninos. Pai, somos os teus filhos. Pai, tem algo, está me gerando uma expectativa, Senhor Deus, para essa palavra liberada. Pai, que há de completar, somente completar o que tu já começou em cada coração que aqui está, através deste louvor. Pai, tu nos convida muitas vezes a escolher e se apresenta como a melhor parte. Pai, neste momento nós escolhemos estar na igreja. Nós escolhemos estar na tua casa. E os resultados vão de aparecer nesta noite ainda, na vida de cada um que aqui está, nas famílias representadas. Libera, Pai. Libera, Senhor. Libera. Descortina, Senhor, a tua palavra. Pai, abre as escrituras sagradas. Revela, Senhor, a nós grandes verdades, Pai. De uma maneira que possamos receber e dizer: Deus falou comigo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem uma passagem bíblica que eu estava lendo. Passagem bem conhecida. Muito conhecida. Tá? Uma passagem bem conhecida. E nós vamos nessa passagem conhecida para tirar um alimento novo. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você já viu uma situação, antes de eu abrir essa passagem, eu vou fazer aqui um pano de fundo aqui, para você entender sobre o que essa mensagem quer falar na noite de hoje. Na noite de hoje. Nós vamos pregar ela domingo novamente, ou vai falar de outra maneira. Mas escuta só. Imagina comigo, uma situação de uma pessoa. Uma pessoa está numa determinada situação que não é boa, que sofre, uma situação que gera-se dificuldades. Tá? Então, essa colocação que eu estou passando para você pode abrir muito leque. Pode abrir muito leque. Uma situação talvez de vício, talvez não é o caso de ninguém. Uma situação talvez de erros morais, talvez não é o caso de ninguém. Então, situações em que a pessoa está numa espécie de lamaçal, vamos colocar assim. Tá? Uma espécie de uma situação que, por mais que ela deseja sair, ela não está conseguindo. Por mais que ela saiba que está difícil sair daquela situação, ela imagina: reconheci, eu fui aos poucos me envolvendo e agora eu estou envolvido de uma tal maneira e eu estou sofrendo problemas financeiros, problemas com a justiça, problemas de saúde, problemas morais. Eu estou sofrendo e eu estou querendo ver a minha vida dar uma guinada. Está compreendendo? Eu estou desejando ver a minha vida mudar, dar uma guinada. Mas esse cachorro não solta da manhã. Esse problema não me esquece. E eu não consigo deixar isso. Uma situação assim, eu creio que já foi suficiente para nós refletirmos que isso não é uma mensagem, tá? Para só um tipo de pessoa, é para a minha vida e para a tua. Porque você pode estar vivendo uma situação em que você não consegue deixar aquela situação. Às vezes se torna até vicioso o sofrimento. Se torna às vezes até vicioso. Eu estou acostumado, parece que eu viciei em sofrer com isso. E nunca vai ter resposta. Eu acho que já vou para Deus ministrar a nós essa colocação. O que Deus pretende nisso? Ele pretende tirar aquela pessoa daquela situação. Concordamos com isso? Seja ela qual for. Ok? Amém? Então Deus pretende tirá-la daquela situação. E como Ele vai fazer isso? Sendo que nós temos, por exemplo, algo maravilhoso que se chama livre-arbítrio. E como Ele fará isso? Como talvez uma situação que às vezes não chega a ser, não é aquele pecado, tá? Mas eu gostaria de consertar isso. Como Deus, se você pede para Deus consertar, como Ele vai tirá-lo dessa situação? Agora vamos para o trecho bíblico para abrir mais o propósito de Deus nessa noite. Abre lá no Evangelho de João. Capítulo 8, a história, tá? Essa história, ela fala de uma impureza, ela fala de um pecado, tá? Mas eu não adultero. Querido, essa mensagem, ela abre para qualquer situação que precisa mudar na sua vida.
Deu para entender? Eu vou repetir. Eu sempre tenho que repetir. Esse capítulo 8, ele fala da mulher adulta. Vai falar, mas eu não vivo esse problema. Mulher ou homem, tá? Eu não vivo esse problema. Mas a palavra de Deus é tão viva, que ela abre. Então ela está dizendo assim, qualquer situação que você possa estar vivendo, e que Deus não gostaria que você vivesse essa situação, e você está sofrendo por causa dessa situação, Deus sabe como te tirar dali. Entendeu? Se a Lívia entendeu, todo mundo entendeu. Amém. Peguei. Oh Deus, Ele é uma mulher abençoada. Chegou na igreja com muita inteligência e hoje está cheia de sabedoria. Amém. Eita, nós. Ô, glória. Amém, irmão? Amém. Eu vou te pegar essa semana, não você nem sabe para quê. Eita, nós, você nem imagina. Vou conversar com você com uma coisa. Com mais alguns. João capítulo 8. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu de novo aonde? No templo. E todo o povo se reunia em volta dele, e ele se assentou para ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-no de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. A lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou, começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando viram isso, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e quem? E a mulher no meio, onde estava. Jesus endireitou-se e disse à mulher: onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar mais um versículo? Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é uma passagem conhecida. Eu acredito que todos que estão aqui conhecem. Essa mulher pega em adultério, colocada aos pés de Jesus, né? E uma situação hiper, ultra, mega chata, constrangedora. Pegou no claro. Aí tem aquelas mensagens que nós já sabemos, né? Se a lei de Moisés diz que quem for pego, ali eles falaram, né? Que a mulher ficou pega em adultério. Mas na verdade a lei é quem for pego em adultério, não somente mulher. Mas o fariseu, os extremamente religiosos, né? Eles têm uma mania de transformar a Bíblia em algo pesado, transformar a palavra de Deus em algo que fere, que machuca, né? Às vezes eu brinco, mas tem uma certa verdade. Cuidado com o crente, cuidado com o crente, tá? Eu sou crente, viu? Eu creio em Jesus, tá? Mas também sou cristão, porque eu me batizei em Cristo Jesus e fui revestido de Cristo. Amém? Mas vamos lá, vamos voltando. Entenda isso. Então, essas pessoas pegaram essa mulher em plena consumação do ato. Não é isso? Não ouvimos falar sobre isso. Eu estou acelerando aqui. Ela foi pega cometendo o adultério, mas só levaram ela, não levaram o homem, né? Então já começa assim, uma secção de pessoas. Começa a dizer assim: não, corre, pula a janela. Hoje a gente fala que só pegou ela. Entenda alguma coisa? Essa é aquela parte manipulativa que às vezes
o religioso, o fariseu faz, somente para ferir algumas pessoas, somente para ferir os coitados, somente para ferir aqueles que já está machucado e ainda vai ferir mais ainda. Então começa a fazer uma separação dentro do seu ciclo de amizade, uma separação dentro do seu ciclo de cultura, de igreja, e fala, você não vou corrigir, só vou corrigir você. Não, quem manda aqui é a palavra de Deus. Quem manda aqui é Jesus. E ela serve para o crente velhinho, como foi aquela parte, como o mais novo. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. E os mais velhos começaram a se retirar até ficar os mais novos. Então a palavra de Deus serve para você que está há bastante tempo no caminho de Deus, e a palavra de Deus serve para você que está iniciando a sua caminhada com Cristo Jesus agora, já ensinando que não devemos condenar nem acusar ninguém. Bom, né? Bom, né? Não é bom? Não é? Não é confiável essa palavra? Então, pastor Nilson, exerça isso. Meu irmão, exerça isso. Amém? Vamos continuar, para a gente chegar no ponto. E a história continua falando que essa mulher, ela foi colocada bem no meio, né, da onde o povo estava, uma intenção de humilhá-la, uma intenção sim de pegar Jesus, mas é uma história da sociedade, não uma mulher aí, vamos pegar, vamos usar de bode expiatório aí, sei lá o quê, vamos colocar no meio e vamos denegrir a imagem dela, vamos falar, você fez isso, ela fez aquilo. E essa mulher foi forçada a ficar em pé ali no meio. Você está imaginando a situação? Está imaginando? O constrangimento, a dor, tá? Como se pegasse alguma falha tua que você sabe que não é legal, você não quer que ninguém saiba, tá? Você está tentando lidar com ela ainda, tentando resolver, e chegasse e anunciasse a todos. E aquele que anunciou a todos é exatamente o pastor da igreja, né? Já pensou coisa feia? Que coisa chata. É o líder religioso da determinada igreja ou onde for. Que coisa constrangedora. Que coisa horrível. E depois diz que ainda amamos o próximo, né? Ainda somos loucos. Temos uma tendência de pegar pedras e atirar. Jesus está dizendo, acabe com essa tendência de pegar pedras e atirar. Tenho aqui para segurar as folhas da Bíblia aqui, eu só jogo quando alguém está dormindo só. Acorda, que Deus te esclarecerá. Presta atenção, olha só. Aí eu começo a tirar mais riquezas dessa história. Que eu começo a ver, antes eu vou chegar no ponto principal daqui a pouco. Mas já está vindo outra riqueza, que eu bati o olho ali na Bíblia e já veio outra. Até hoje eu fico perguntando para mim, será que Jesus estava escrevendo na areia, hein? Até hoje eu pergunto, será que ele estava desenhando? Será que ele estava fazendo um peixinho, o símbolo ali dos discípulos? Será que ele estava escrevendo, Deus, eu te amo? Será que ele só estava fazendo um círculo, uma voltinha? Será o que ele estava fazendo aquilo no quadro? Mas ela ensina uma coisa para nós. Jesus estava muito tranquilo, muito calmo, diante de uma situação de armadilha. Às vezes Deus não tem dizer o que ele estava escrevendo ali. Ele quer dizer, fique tranquilo diante das situações de armadilhas. Fique tranquilo diante das coisas que prepararam contra você. Não, eu fico imaginando o olhar de Jesus para aquela mulher. Ele deve ter abaixado a cabeça e pensado, ei, bando de crente, de cristãos, né? Não era, mas fariseus, religiosos, não entendem o que é vida. Deve ter pensado, não era. Só que insistiram em perguntar para ele. Aí tem que responder. Como é que ele teve? Aí ele levantou, que ele não tem pecado, tira a primeira pedra. Mas voltando, confia em quem é o teu Deus. Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Mesmo na situação de cilada e armadilha, Ele vai te dar o escape e as pessoas vão se retirando.
É o que aconteceu. O que aconteceu? Nós começamos essa mensagem dizendo uma ilustração. Imagina uma situação assim. A pessoa está em uma situação horrível. Não foi assim que nós começamos? E você viu lá uma situação que essa mulher estava. E Deus queria tirar ela de lá. Você consegue ver isso? Você consegue ver que Deus chegou ao ponto de permitir que a sujeira dela, que o erro dela, daquela pessoa, não usa o termo mulher, usa o termo pessoa, tanto homem para mulher, que o erro daquela pessoa precisou vir à tona, precisou vir à vergonha, precisou vir à realidade. É o que aconteceu. É o que aconteceu. Essa mulher só veio exercer uma mudança, ou essa pessoa só veio exercer uma mudança depois que o problema estourou. Depois que aquela enfermidade aconteceu. Depois que aquela situação estourou. Depois que a casa caiu. Graças a Deus que às vezes existem pessoas que vêm para Cristo Jesus pelo amor. A melhor maneira de vir. Ele é tocado pela palavra de Deus. Ele é tocado pelo Evangelho de Deus. E fala assim, que isso aqui não está muito certo. Me ajuda a sair dessa situação, Deus. Essa é a melhor maneira. Mas a história de hoje, a realidade que está nesse contexto, é o primeiro caso. Então vamos concentrar nele. Mas eu quero dizer, não desespere, mulher. Não desespere, pessoa. Porque aqueles que querem te agredir, aqueles que querem te defamar, aqueles que querem apontar a tua falha, são os mesmos que mal sabem eles onde colocar no pé de Jesus. Amém? Você está compreendendo? Tem uma palavra que diz assim, né, de Max Lucado. Eu li para ele, acho que é Max Lucado, que ele fala assim, que o diabo é a enxada de Jesus. Enquanto ele acha que está cortando, estragando, destruindo, ele está capinando. Ele está capinando. Então gostaria que você refletisse isso. Também você até começa a lembrar daquele versículo que diz assim, todas as coisas, inclusive essa, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Como você vai saber se essa mulher é amada ou não? Porque a palavra de Deus diz que é Deus que nos escolhe. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro. Sabe por que você está aqui? Porque Ele te escolheu. Ah, mas isso é um pouco difícil, dá para filosofar. Pode filosofar o tanto que você quiser. Mas a palavra de Deus diz que Ele te chamou e você teve a simplicidade dentro do seu coração de sentir e falar, eu vou. Querido, a própria palavra de Deus te defende até nessa hora. E diz, eu que te chamo. Eu que te chamo. Eu que me apresento. Eu que digo, estou aqui. A palavra de Deus é assim, porque foi Ele que veio ao mundo e morreu por mim e por você. Então eu gostaria de dizer para você, existe uma diferença. Eu ouvi uma fala de uma mensagem. Existe uma diferença entre cair no pecado e pular no pecado. Ou perdão, vou colocar melhor. Entre cair em pecado, uma situação de cair em pecado, todos nós podemos cair em pecado. Todos nós. É diferente de pular no pecado. Está entendendo? E o que Deus está querendo dizer, o que Jesus está querendo dizer para essa mulher? Ó, até agora, talvez você tenha pulado no pecado, mas chegou um momento que você precisa entender isso e desejar sair. Sabe o que eu acho interessante dessa mensagem também? Jesus chega para essa mulher e fala assim: capeta, sai dela! Pomba gira!
culpado da sua safadeza. O capitão é culpado das minhas safadezas. Então, ele olha para essa mulher e não diz: sai, pomba gira! Não! Não, não, não! Isso vai dar essa mensagem para os religiosos. Ele olha para essa mulher e fala assim: vai e não peques mais.